Para cálculo da parcela do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual devida a este Estado, será observado o seguinte. Na hipótese do inciso 7 do artigo 1º desse regulamento, e para fins do disposto no artigo 49 desse regulamento, vamos lá dar uma olhada. O artigo 1º, ele fala aqui sobre a hipótese de incidência do ICMS. E aqui no inciso 7 a gente tem a entrada no território do Estado em decorrência de operação interestadual de bem e mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado. Uma entrada, então, de operação interestadual. Olha só, artigo 49. O montante do imposto integra a base de cálculo, inclusive nas hipóteses previstas no inciso 1 e 2 do caput do artigo 43 do regulamento, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Então, o montante do imposto vai integrar a base de cálculo. E o destaque é mera indicação para fins de controle. Então, o valor da operação ou prestação vai ser incluído, será incluído o valor, ao valor da operação da prestação, será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna a consumidor final, estabelecida nesse Estado para mercadoria e serviço. Então, ao valor ou operação, ao valor da operação ou prestação será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna a consumidor final, estabelecido nesse Estado para mercadorias ou serviços. Sobre o valor obtido na forma da linha A, será aplicada a alíquota interestadual. Sobre esse mesmo valor obtido na forma da linha A, será aplicada a alíquota interna estabelecida para operação ou prestação a consumidor final nesse Estado. O imposto devido corresponderá à diferença positiva entre os valores obtidos na forma das alíneas C e B. Bom, então quando ele está falando aqui sobre o valor obtido na forma da linha A, ele está falando dessa linha A aqui, ó. O valor da operação prestação, incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna a consumidor final estabelecido nesse Estado para mercadoria ou serviço. E aí da C e da B, olha a B aqui. Sobre o valor obtido na forma da linha A, que é esse valor da operação prestação incluído no imposto, considerando a alíquota interna a consumidor final estabelecido nesse Estado. E aí depois ele também fala de novo sobre essa linha A, aí no caso aqui da linha B falou sobre a alíquota interestadual e na linha C falou da alíquota interna. E aí o imposto devido correspondente à diferença positiva na forma da linha C e B. Então ele está falando sobre a diferença positiva entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Na hipótese do parágrafo 8º, caso a operação prestação interestadual ou interna sejam alcançadas por isenção ou redução de base de cálculo, para cálculo do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual devido a esse Estado, será observado o seguinte. Caso a operação prestação seja alcançada pela isenção ou redução de base de cálculo, na unidade da federação de origem, concebida pela Lei Complementar 24, ou reinstituída, observando a Lei Complementar 160, e convênio de ICMS 190, o imposto será calculado na forma do inciso 1º do parágrafo 8º. Em se tratando de operação destinada a contribuinte do imposto, ou inciso 2º do mesmo parágrafo, em se tratando de operação de prestação destinada a não contribuinte do imposto. Caso a operação prestação interna a consumidor final nesse Estado seja alcançada pela redução da base de cálculo, caso a operação prestação interna a consumidor final nesse Estado esteja alcançada por redução de base de cálculo, a incluir para fim do disposto no artigo 49 o valor da operação ou prestação, o valor do imposto, considerando a alíquota interna a consumidor final, estabelecida para mercadoria ou serviço na unidade da federação de destino. Sobre o valor obtido na forma da linha A, será aplicado o percentual previsto na redução da base de cálculo. Sobre a base de cálculo reduzida, será aplicada a alíquota interna estabelecida para a operação ou prestação consumidor final. O imposto devido corresponderá à diferença positiva entre o valor obtido na linha C e o resultante da aplicação na interestadual, sobre valores da operação ou prestação. As hipóteses dos parágrafos 8º e 9º, a alíquota interna consumidor final estabelecida nesse Estado, para a operação considerará também o adicional de 2 pontos percentuais nas alíquotas previstas para a operação interna, de que trata a disposição constitucional transitória da Constituição da República. Para cálculo da parcela do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, será aplicado sobre a base de cálculo prevista no inciso 13
o percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna para a prestação a consumidor final nesse estado e a alíquota interestadual. O disposto nos parágrafos 8 a 10 aplica-se também a contribuinte enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte. Na operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte, o imposto, não contribuinte do imposto, localizado em unidade da federação ou na prestação interestadual de serviço com destino a outra unidade da federação, tomada por consumidor final não contribuinte do imposto, contribuinte mineiro que promover a operação ou prestação para cálculo do imposto devido a este estado deverá incluir, para fim do artigo 49, o valor da operação ou prestação, o valor do imposto, considerando a alíquota interna, a consumidor final, estabelecida para mercadoria ou serviço na unidade da federação de destino. O contribuinte mineiro também deverá aplicar a alíquota interestadual sobre o valor obtido na forma do inciso 1. O disposto no parágrafo 3º desse artigo não se aplica a operações de prestações interestaduais promovidas por contribuinte enquadrado como ME e EPP, microempresa e empresa de pequeno porte. Caso a operação ou prestação interestadual esteja alcançada por isenção ou redução de base de cálculo, na unidade da federação de origem e concedida em desacordo com a Lei Complementar 24, não restituída pela Lei Complementar 160, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual devido ao Estado será calculado nas formas dos parágrafos 8º e 11, caso em que o valor do imposto será utilizado a título de alíquota interestadual, consistirá naquele que reflita a carga tributária efetivamente cobrada no Estado de origem. A redução da base de cálculo de isenção concedida a determinada mercadoria sob condição de ter sido produzida nesse Estado não será considerada no cálculo do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual devido a este Estado. O disposto no parágrafo 15 se aplica também nos casos de operação e prestação interestadual alcançada por não incidência, concedida pela unidade da federação de origem sem previsão em lei complementar. Na hipótese da linha E do inciso 1, quando da impossibilidade de individualizar por itens o valor dos componentes integrantes na base de cálculo de ICMS, nas operações de importação de bens e mercadorias do exterior, deve-se utilizar o seguinte critério de rateio. O peso líquido do bem ou mercadoria indicada em cada item, no caso de adicional de frete para renovação da marinha mercante. O valor aduaneiro do bem e a mercadoria indicada a cada item de operação de importação relativamente aos demais casos. E na hipótese do parágrafo 18, o valor dos componentes integrantes da base de cálculo do ICMS será calculado pela divisão do valor total proporcionalmente ao item tributado ou não, de acordo com os critérios definidos no referido parágrafo. Os critérios previstos nos parágrafos 18 e 19 aplicam-se apenas às importações realizadas por meio de declaração única de importação, do INPE.